Pessoal, um caso que está gerando muita repercussão, está dando muito o que falar, é o caso Daniel Silveira. E aí chega a informação para a gente hoje, né, que o estado dele não está nada bem dentro da cadeia depois da revogação da prisão que o ministro Alexandre de Moraes impôs ao Daniel Silveira por supostamente, né, ter revogado, ter descumprido as normas impostas. Foram mais de 40 regras impostas, foram várias, né, 22, se eu não me engano. Nesse momento, o advogado está na Rádio Auriverde dando esclarecimento. E a gente vai pegar um pedaço, né, desse trecho aqui para vocês, onde ele fala sobre isso. Mas antes, eu vou falar para vocês sobre o que aconteceu com a matéria da revista Oeste, tá? Que trata especificamente sobre o caso Daniel Silveira. Então acompanhe conosco. Não esqueça de se inscrever, você não paga nada para se inscrever e estar sempre bem informado aqui no nosso editorial, isso ajuda bastante. Então, se puder, dá uma força pra gente aí. Enfim, sempre importante ter o apoio de vocês. E lembrando ainda que Segredos Milionários dos Leilões está disponível para você fazer o download aí, tá certo? Bora começar de informação? Vem comigo, tá? Depois de urinar sangue, Daniel Silveira passa por atendimento médico na cadeia, né? O Daniel Silveira está com um problema renal muito grave. Isso pode levar a óbito, tá? Isso pode levar à morte, sim. Inclusive, o próprio relatório médico descrevia isso. A situação dele é gravíssima, né? Que está chegando a fazer suas necessidades com sangue, né? Fazendo xixi com sangue. E isso é gravíssimo. E aí, mesmo com todas essas situações, né, sendo expostas, o cara tá numa situação difícil na cadeia e o Alexandre de Moraes não recua. Cara, a que ponto querem chegar? Imagina se um cara como esse morre na cadeia, né? Se vem a ter um óbito na cadeia. A sensação de indignação da população é muito maior. Se bem que os petistas estão torcendo para que isso aconteça logo, né? O ex-deputado Daniel Silveira passou por atendimento médico em Bangu 8, depois de urinar sangue na quarta-feira, dia 25. Acho que o próprio fato refuta, né, a mentira que foi exposta de que não, ele não foi fazer atendimento, não tinha nada disso. Como assim? Né? Não era urgência. O cara teve que ser atendido por urgência dentro da cadeia. Há 5 dias, Silveira precisou ir ao hospital Santa Teresa em Petrópolis em virtude de crise renal. Desde agosto, o ex-deputado vem se queixando das dores lombares por causa dos cálculos nos rins. E aí, né, vem aqui que mesmo dentro da cadeia, né, ele passa por atendimento médico. E aí, como eu disse para vocês, o Pitoli, ele, na Rádio Auriverde, né, ouviu, né, o advogado do Daniel Silveira, tá ouvindo agora, eu vou colocar aqui para vocês esse trecho e a gente vai fazer uma reação sobre isso aqui, tá bom? Então fica ligadinho no cenário que está acontecendo, que a gente vai expor para vocês aqui, tá bom? Acompanha comigo aqui. Chegou? Já vou conversar com ele já. Bom, então já tá pronto, Edson? Então o doutor Paulo Faria está pronto. Opa. Depois eu faço essa análise com relação à eleição do Senado. Viu, Luísa? Obrigado pela tua mensagem. Doutor Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira, mais uma vez conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Doutor, desejo que esteja tudo bem por aí. A gente sabe que tem problemas, o senhor está enfrentando também uma barra aí na família. Desejo que esteja tudo bem, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Bom dia, audiência da Auriverde. É uma honra estar novamente aí com vocês para falar sobre Daniel Silveira. A gente já tentou, diante de todas as análises que já fizemos, entender o que acontece. Doutor, não há nada além de uma perseguição política, uma vingança. É isso que a gente tem aqui como análise final, de uma maneira sucinta, sintetizada. A gente não encontra outra alternativa. É vingança, é perseguição e é política, hein, doutor? É pessoal, Alexandre, é pessoal. Ficou escancarado agora a perseguição pessoal. Por que é pessoal? Porque nós tivemos exemplos aí de Sérgio Cabral, que descumpriu medidas cautelares e muito mais graves do que supostamente o Daniel tenha descumprido, e não aconteceu nada com ele. Pelo contrário, hoje ele está livre, leve e solto, apesar dos mais de 400 anos de condenação, crimes confessados, e no caso específico do Daniel, é o Daniel Silveira. Na realidade, o Alexandre de Moraes quer fazer com o Daniel o que ele fez com o Clesão. Só que nós não vamos descansar e permitir isso, Alexandre. A perseguição é pessoal.
não há nada que explique toda esse circo armado aí pelo Moraes para poder prender o Daniel na véspera de Natal e tirá-lo da família, dos amigos e da sua liberdade, né? Colocando no regime fechado e o resto revogando o livramento condicional, que é uma medida absolutamente desproporcional, até porque nós informamos tudo de forma transparente nos autos, inclusive a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, no próprio domingo. Eu não informei antes, Pitoli, porque, por exemplo, ocorreu o fato à noite e eu soube pela manhã. Mas eu não estava próximo ao escritório, trabalhando com o meu token para poder assinar a petição, para poder enviar. Então eu consegui fazer isso no final do dia, né? Até porque o advogado no recesso tem que ter pelo menos uma meia hora aí de paz, mas esse cidadão aí não dá uma paz para ninguém, e nem darei paz para ele também. Doutor, e aí? O que acontece daqui para frente? Daniel volta ao sistema fechado? Existe alguma possibilidade de reverter esse cenário? Ele está no regime fechado, né? É o desejo mais insano e sádico de Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira. Isso aí deve ser... Você vê que essas palavras aqui são do advogado, o que a ordem dos advogados, o próprio Estatuto da Advocacia, dá total imunidade, nesse caso aqui, o advogado na defesa do seu cliente, né? Ele pode estar falando assim porque ele tem uma liberdade profissional, ele pode falar, né? Fazer inclusive críticas ao magistrado que está contra o seu cliente. É prudente isso? Tá? Não. Nenhum advogado ele costuma tecer críticas à figura que irá decidir sobre o seu cliente. Mas por que o Paulo Farias, um advogado tão renomado, está fazendo? Porque ele já sabe que nada que ele disser ou fazer vai mudar. Já a animosidade já tem uma relação de raiva, né, do julgador para com o julgado. Por isso que ele não se importa. Só pode, não tem explicação. E ele estando agora no regime fechado, o que nós remamos contra a maré levou agora tudo por água abaixo. É impressionante. Então, agora nós começamos, ontem mesmo eu já fiz um embargo de declaração da decisão dele que disse que houve perda de objeto ou houve prejudicialidade por conta da audiência de custódia. Mas eu quero dizer, Pitoli, que uma medida drástica como a revogação de livramento condicional, a lei, a LEP, ela diz claramente que o juiz deverá LEP, para quem não sabe, é a Lei de Execução Penal, né? Ela que regulamenta depois que já há condenação. Então, assim, nós temos o Código de Processo Penal, o Código Penal, que regulamenta até sentença. Feita a sentença, a pessoa está condenada e aí essa sentença precisa ser executada. E a lei de execução penal, ela começa a agir depois que a pessoa já está cumprindo pena. E olha o que a LEP fala. Lei de Execução Penal, LEP. Posição. Deverá intimar a defesa para uma audiência de justificação, para que sejam apresentadas as justificativas e todos os documentos necessários para que antes da revogação a defesa técnica tenha que ser ouvida. E isso não ocorreu. Inclusive ontem nos embargos eu juntei o precedentes do STJ, Superior Tribunal de Justiça, dessa obrigatoriedade. Porque se não houver essa obrigatoriedade, há o que nós chamamos de constrangimento ilegal. E o constrangimento ilegal, em tese, caberia habeas corpus, mas nós sabemos que o habeas corpus é abolido ali no STF contra atos de seus próprios membros. Então, sinceramente, eu espero que ele atente a esse detalhe da lei, que é uma esperança quase que remota, mas que nós estamos fazendo de tudo dentro da legalidade, do direito, para poder reverter isso. É desproporcional, porque... Vamos lá, deixa eu só aclarar um pouco para vocês o que o colega Paulo Faria aqui está falando. É o seguinte, dentro dessa lei de execução penal, ela diz o seguinte: quando há um descumprimento,
né? Você tem que notificar a defesa para que a defesa possa justificar um descumprimento. Por exemplo, o caso Daniel Silveira, o cara foi ao hospital e aí ele se recolheu à sua casa, né, depois do horário. Ele tem que estar em casa das 10 horas da noite até às 6 da manhã. Ah, mas como é que o Alexandre de Moraes sabe disso, Sandro? Tornozeleira eletrônica monitora, né, em tempo real onde que o cara tá, onde que a figura tá, tá? O que que diz aqui? É o seguinte, o Daniel Silveira, ele foi até o hospital. Segundo as informações, o Daniel Silveira deixou o hospital à 00:45, mas só foi chegar à sua casa às 2 da manhã ou 2, o que era incompatível esse período aí de tempo. E, segundo informações dos advogados de esquerda que estão defendendo a ação do Alexandre de Moraes, ele descumpriu a audiência, né? O Daniel Silveira descumpriu a audiência também que era marcada. Já o advogado de defesa aqui está falando, não, eu como defesa nunca fui notificado para que justificasse, olha, ele estava no hospital. E isso aí, a não observância ao direito de defesa, a ampla defesa ao contraditório, é uma causa de nulidade do ato, né? É um abuso de autoridade, é um ato ilegal da autoridade passível de habeas corpus, ou seja, olha, eu estou dizendo que o juiz não deu direito de defesa, isso é um ato ilegal, eu vou entrar com habeas corpus contra o juiz. Só que, no caso aqui, o habeas corpus vai para o próprio STF, que não dá habeas corpus contra ele, ou seja, é uma corte inquestionável, né? Eles são maiores do que a Constituição. O habeas corpus é um remédio constitucional previsto na Constituição. Previsto na Constituição. Então, eles dizem, ó, tá escrito na Constituição, é óbvio, até um papel de pão pode dar habeas corpus, não existe ninguém mais poderoso que a Constituição? Não, salvo nós. Nós não obedecemos o que a Constituição diz. Como, por exemplo, né, a própria imunidade parlamentar, que é o que levou o Daniel Silveira à cadeia, é clara, quaisquer de opiniões, palavras e votos. Quaisquer opiniões, palavras e votos. Tá lá. Assim como a anistia, tá lá. Tudo é descumprido. Então, mais uma vez, né, não será aplicado de forma alguma, né, a lei nesse caso. Foram impostas 12 medidas, 12. E uma delas ele utilizou para revogar, antes sequer de ouvir a defesa em uma audiência de justificação. Isso é obrigatoriedade legal. Ele violou novamente o devido processo legal, ele violou a ampla defesa contraditória. Então ele tomou uma decisão de ofício. Nem sequer a Procuradoria-Geral foi ouvida antes da revogação. Então é impressionante a gana pessoal, a perseguição que ele faz com o Daniel Silveira, que é o seu preso de estimação. E aí destroçou a família, destroçou os amigos, tudo. Acho que boa parte do Brasil ficou realmente com um Natal triste por conta dessa atitude leviana, irresponsável, ilegal, irracional desse cidadão vestido de toga. Doutor, para você ver que aqui ele deixa bem claro, né, o posicionamento dele, né, a visão dele de que é uma perseguição. E aí ele falou aqui, ó, quer fazer exatamente como o Clezão. Clezão, você deve lembrar, é o caso daquele, ficou conhecido como o Patriota, né, que teve um parecer da Procuradoria-Geral da República dizendo que o estado de saúde do Clezão era grave, foi ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes, o que em qualquer país colocaria o ministro Alexandre de Moraes, né, no banco dos réus. No banco dos réus. Então, teve, né, toda aquela denúncia de tudo aquilo que estava acontecendo e, no final das contas, ficou por isso mesmo, né? Ou seja, o Clezão acabou morrendo dentro da cadeia. Ficou por isso mesmo. E aqui, o Dr. Paulo Faria, ele deixa claro, ó, ele quer fazer a mesma coisa. Já tem parecer, já tem laudo médico, já tem relatório dizendo, né, que o Daniel Silveira não poderia, né, estar mantido atrás das grades, tá? Vamos lá, pessoal. Olha, quem quiser acompanhar toda a entrevista, assiste a Rádio Ouro Verde, que o Pitoli, né, postou lá todos os dados da Rádio Ouro Verde. Então eu quis falar aqui para vocês, mostrar que realmente, né, o que está acontecendo hoje no Brasil é assustador. É assustador do ponto de vista jurídico, tá bom? Mas vamos lá. Vamos trazer uma matéria do ranking dos políticos. Já que você está vendo isso acontecer no judiciário, a gente precisa fazer uma análise do judiciário.
Fatos e dados. O Brasil tem a justiça mais cara do mundo em percentual do PIB. Olha só, a Argentina gasta 0,13% do PIB com judiciário. 0,13%. Os Estados Unidos gastam 0,14% do PIB com o judiciário, e é um judiciário mais eficiente e mais eficaz que o brasileiro. A Inglaterra gasta 0,14% do PIB. A Itália, 0,19%. O Chile, 0,22%. Portugal, 0,28% do PIB. A Alemanha, 0,32%. A Venezuela, tá? Gasta 0,34% do PIB com o judiciário. O Brasil gasta 1,6%. É algo surreal. Nada mais, nada menos do que 132 bilhões só no ano de 2023. Para termos um judiciário que apenas 12% da população, segundo a última pesquisa Quaest, né, tem confiança no judiciário brasileiro. Né? Esse foi o custo do poder judiciário no Brasil, disparado o maior do mundo em proporção ao PIB, mais um recorde, né, do Brasil. Apesar disso, estamos longe de ter a justiça mais eficiente. Os processos costumam demorar de 2 a 4 anos para serem julgados só na primeira instância. O combate aos privilégios da elite do judiciário tem que avançar. Olha, há uma defesa grande, né, sobre a reforma do judiciário. E para mim, na minha visão, a defesa do judiciário tem que ser uma das bandeiras mais latentes, né, inclusive da própria direita. A reforma do judiciário tem que ser algo assim, feito para ontem, né, para imediato. Vamos lá. Vou trazer uma matéria do Millennium Instituto, né? E vocês sabem que eu sou filósofo, sou formado em filosofia, né? Tem gente que brinca aí que eu sou o Olavo de Carvalho novo. De vez em quando alguém brinca, né? Longe de mim, né? Tá aos pés do Olavo de Carvalho. Mas o que o Olavo de Carvalho dizia, eu chancelo, né? Como, por exemplo, ou você prende pelo que eles fizeram, eles vão prender você. E hoje está circulando uma fala do Olavo de Carvalho, né, dizendo que o PT, quando ele retornar, e era uma premonição, quando ele retornasse ao poder, ele ia prender e matar a maioria dos opositores. Essa matéria que a gente acabou de falar sobre o Daniel Silveira, cara, ela tem tudo a ver com essa fala do Olavo de Carvalho, cá entre nós, né? Mas enfim, vamos fazer essa análise aqui, ó. O declínio dos nascimentos da América Latina. O pico de 1986 e as mudanças na última década. Quando você olha esses dois gráficos, esse gráfico em azul são os picos de nascimento na Europa, né? O que a Europa influenciou aqui na América Latina? A Europa chegou um momento em que ela viu que ela tinha construído muita riqueza e que essa riqueza ela poderia, né, ser mais bem aproveitada com a diminuição da natalidade. Ou seja, não, as riquezas que nós temos, se a gente continuar exponencialmente tendo mais filhos, eles vão ter que dividir essa riqueza. Se a gente tem menos filhos, a gente deixa mais riqueza. Junta um pai e uma mãe, que os dois juntam, trabalham para deixar riqueza e fica só com um filho herdeiro. É a riqueza dos dois vindo para esse filho herdeiro. É o que a Europa fez. Já a América do Sul, vamos incentivar essa galera a ter ninhada de filhos. Por quê? Porque serão as figuras pobres que trabalharão para nós no futuro. Tá? Por isso que o projeto de imigração da Europa está virando pela culatra, porque os imigrantes estão chegando e o jogo está virando. Olha só, você tinha 7 milhões, né, de nascimentos, chegou ao pico de 12 milhões e agora ela está em declínio, né? Está indo para o caminho da Europa. A Europa, né, nós aqui na América do Sul estamos com 10 milhões, na casa dos 9 a 10 milhões de nascimentos, enquanto a Europa está batendo aí a casa dos 6 milhões, ou seja, caiu de 12, né, quase 13 para 6, menos da metade. A diferença, a Europa ficou rica para diminuir a natalidade. E a América Latina não ficou rica para diminuir a natalidade. Isso gera problemas crônicos para o nosso país, como, por exemplo, uma previdência que não se sustenta, né? Ou seja, você se aposentou acreditando que a ninhada ia continuar crescendo, mas a galera, quando nasce, não quer trabalhar, tem Bolsa Família, né? Os que tem por aí. E não quer ter filho.
né? O Bolsa Família é para estimular. Não, vamos estimular até mais filho aí e tal, mas não está dando certo. Então, muitos especialistas estão falando num colapso global, tá? Um colapso global iminente, né? Próximo de acontecer aí a qualquer momento, né? O que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário. Por fim, só vou encerrar com um trecho, né, de um vídeo que viralizou do Nicolas Ferreira nesse Natal. Foi o Luiz Bassi que publicou, onde o Nicolas fala que o amor venceu, né? Fazendo propaganda pro Lula? Não, calma que não é bem assim. Escuta só esse trecho aqui. O Natal chegou para todos no Brasil, mas as festas chegaram para poucos. Não para os LGBT, que tiveram um corte de 22% em seu orçamento pelo governo Lula. Não para os idosos, que tiveram uma redução de 49% do financiamento do seu programa de proteção. Não para os deficientes, que tiveram acesso limitado ao auxílio BPC por um projeto do PT. Não para os patriotas, que já passam de 300 condenados pelo 8 de janeiro. Não para os indígenas, que tiveram recorde de mortes por omissão do poder público no último ano. Não para os estudantes, que sofreram um corte de 1,2 bilhão no orçamento da educação. Não para as mulheres, que viram a violência contra si crescer em 22% no último ano. Não para os professores, que tiveram que passar meses em greve para obter aumento no salário. Não para os negros, que viram o registro de casos de racismo dobrar no Brasil no último ano. Não para os ambientalistas, que viram as queimadas no Brasil baterem o maior recorde em 14 anos. Não para os doentes, que tiveram um corte de 1,6 bilhão no programa Farmácia. O Natal chegou... Pois é, o impressionante é que você não vê ninguém reclamando disso, né? Mas continua. Popular para o próximo ano. Não para os policiais, que tiveram sua atuação regulada por decreto do governo Lula. Não para os militares, que tiveram seus benefícios reduzidos pelo governo Lula. Não para os sem terra, que viram Lula simplesmente ignorar a pauta da reforma agrária. Não para os empresários, que terão que pagar um dos impostos mais altos do mundo no Brasil. No entanto, alguns poucos estão celebrando. Os artistas, que terão 16 bilhões de Lei Rouanet no próximo ano. Os bandidos, que foram soltos pelo indulto de Natal e vão estar livres para cometer outros crimes. O STF, que detém o recorde judiciário mais caro do mundo, com seus super salários e mordomias, custando 1 bilhão do pagador de impostos. Os deputados vendidos, que tiveram 49 bilhões em emendas parlamentares para votarem com o governo. As esposas dos ministros do Lula, que foram indicadas como conselheiras do Tribunal de Contas e terão salários de mais de 40 mil reais. A Janja, que gastou 63 milhões dos cofres da farmácia popular para o... Pois é, a Janja que gastou 63 milhões dos cofres praticamente festa. De fato, o amor venceu no Brasil. Só que para poucos. E para o resto, o amor está saindo bem caro. Poder fazer... E aí? É de indignar ou não, né? É tenso, é tenso, é tenso. É o que o Brasil está se tornando, infelizmente. Tá bom? Pessoal, obrigado por quem acompanhou a gente aí, né, até o final desse editorial. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais um para vocês. E, enfim, tem muita coisa para a gente tá podendo discutir, tá trazendo para vocês. E a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima.